Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma ferramenta poderosíssima que todo mundo tem para lidar com as dificuldades da vida: a nossa própria mente. Vamos entender como usar o poder do pensamento para, de fato, transformar desafios em soluções. Para começar, vamos a uma pergunta que, olha, todo mundo se faz uma hora ou outra, não é mesmo? Por que a vida tem tantos desafios? A gente passa por cada situação. Mas e se esses desafios não forem só obstáculos aleatórios? O material que a gente está analisando hoje sugere que eles têm, na verdade, um propósito bem maior. Pois é, a proposta é justamente essa. Os desafios seriam a matéria-prima que a gente usa para se burilar, ou seja, para o nosso crescimento por dentro. Cada obstáculo que a gente supera é, na verdade, uma oportunidade de evoluir, de subir um degrau no nosso próprio desenvolvimento. Ok, mas para começar essa construção interna, primeiro a gente precisa dar uma olhada no que acontece aqui dentro. E muitas vezes o que a gente encontra é uma verdadeira batalha, um conflito entre duas mentes bem diferentes. De um lado, temos o famoso cérebro intelectual, o QI. É a parte da lógica fria, da análise, de resolver problemas. Por muito tempo, parecia que só isso importava, né? Quem tinha um QI alto, pronto, estava destinado ao sucesso. Do outro lado, a gente tem o cérebro emocional, o QE, que cuida dos sentimentos, dos relacionamentos, da empatia, da parte mais, digamos, humana da coisa. Só que a vida real foi mostrando que a história não era bem assim. Quantas pessoas super inteligentes com QI altíssimo acabaram fracassando? E outras, talvez com QI mais modesto, mas com uma inteligência emocional gigante, alcançaram coisas incríveis. Ficou claro que só o QI não era a resposta para tudo. Faltava uma peça nesse quebra-cabeça. E a peça que faltava é justamente esta aqui, a harmonia. O grande objetivo é fazer essas duas forças trabalharem juntas. Pensa bem, a emoção dá um calorzinho para a razão, e a razão ajuda a gente a entender o que o coração está sentindo. Quando o sentimento e o pensamento andam de mãos dadas, aí sim a pessoa se torna mais equilibrada, mais eficaz de verdade. Certo. Mas como a gente alcança essa tal harmonia? Existem ferramentas para isso? Com certeza. E são técnicas bem práticas e acessíveis, como a gente vai ver agora. Uma dessas ferramentas é a meditação. E aqui é bem importante entender a meditação não como algo místico, sabe? Mas como uma terapia mesmo, uma técnica para a gente conseguir domar a nossa mente rebelde. É uma forma de criar o hábito de olhar para dentro, de encontrar um pouco de silêncio mental. E o mais legal é que o processo pode ser bem simples. Tudo começa com o básico: relaxar e respirar fundo para acalmar o corpo. Depois, usar a imaginação para se transportar para um lugar de paz. Em seguida, resgatar uma memória feliz, sentir aquela alegria de novo. E por fim, imaginar uma luz boa limpando todo o estresse. São passos práticos que preparam o terreno para uma transformação mais profunda. E é aqui que tudo se conecta. Uma vez que a gente alcança esse estado de harmonia interna, aí sim estamos prontos para começar a usar de forma eficaz o nosso recurso mais poderoso de todos. E esse recurso é o pensamento. A tese central aqui é muito forte. O pensamento não é algo passivo, que só fica observando a realidade. Pelo contrário, ele é uma força viva, ativa, que ajuda a criar a nossa realidade. É como se fosse uma exteriorização do que a gente é por dentro. A gente pode pensar nisso como se tivéssemos sempre dois caminhos. Um é o do pensamento destrutivo, aquele que espera o pior, que cultiva a infelicidade e, no fim, acaba criando as condições para o fracasso. O outro é o do pensamento construtivo, o que foca em soluções, que constrói ideias positivas e, claro, cria os fatores para o sucesso. Basicamente, somos os arquitetos mentais dos nossos próprios resultados. Mas, atenção, isso não é só pensamento positivo da boca para fora, tá? Não basta só pensar e esperar a mágica acontecer. A fonte que a gente analisou é bem clara. A criação depende de dois fatores. O primeiro é um pensamento bem direcionado, claro. Mas o segundo é essencial: o esforço real, a ação para fazer aquilo acontecer. É a combinação de intenção com atitude. A lógica, então, é bem direta. Se alguém percebe que eventos negativos se repetem na sua vida, talvez seja o momento de parar e fazer uma auditoria na própria maneira de pensar. Porque ao mudar a estrutura dos pensamentos, de destrutivos para construtivos, a tendência é que os acontecimentos da vida comecem a mudar também. O mundo de fora reflete o nosso mundo de dentro. E isso tudo nos leva à grande conclusão dessa jornada de autodescoberta: o imenso poder que a gente pode manifestar. Então, o caminho é esse.
Primeiro, a gente reconhece os desafios como oportunidades. Depois, trabalha para harmonizar a mente intelectual e a emocional, usando ferramentas como a meditação. Com esse equilíbrio, a gente passa a direcionar os pensamentos de forma construtiva. E o resultado? A gente para de só reagir ao que acontece e se torna, de fato, o arquiteto da própria realidade. É sair da reação para entrar na criação consciente. E assim, a gente termina com uma pergunta final muito poderosa para a gente refletir. Se os pensamentos constroem a nossa realidade, o que cada um de nós vai começar a construir a partir de hoje?